A minha decepção no primeiro casamento foi muito grande. Por quê? Eu era muito apaixonada. Na lua de mel, casamos, um casamento Maravilhoso. Meu casamento foi divino. O avião levantou voo, decolou, ele olhou pra mim e falou assim, me arrependi. O quê? Falei, do quê? Eu já falei isso em podcast. Ah, Falei, você arrependeu do quê? Você não se arrependeu de ter casado? Será que a gente fez certo? Eu falei, foi a entrada da lua de mel. Foi não o pré... teve lua de mel. Não, Eu porque chorei você ali... a minha lua de mel inteira. Imagina no você ouvir estômago. no estômago, sabe? Que No horror. fígado, no rim. É. Aí, Que horror. meu casamento não durou um ano. Mas você acha que ele fez isso porque estava sentindo isso? Ou ele fez como uma questão de te humilhar? Ou te... Não consegui entender não até conseguiu, hoje, não. Ana, porque quando a gente resolveu separar, ele chorava de soluçar. Eu te amo, mas o que acontece com você? Aí eu falei, ai não, também, sabe, ser não vou ser psicóloga de terapeuta homem, dele. Exatamente. né? Se ele não tem cabia. problemas existenciais, se ele não sabe o que ele quer da vida dele, também. E aí eu cortei a família inteira, eu amava a família dele. Isso foi mais Porque foi um difícil amor, pra mim. Com foi um amor certeza. completo, né? Veio o kit completo. Porque me ligava, Você não, ele vai idealizou. voltar, ele vai voltar. Aí eu falei, olha, vocês vão me perdoar, eu Não é uma amo questão dele vocês de voltar, coração, mas fui eu eu. não consigo superar desse jeito, sabe? Tendo contato com vocês, sabendo dele o tempo todo. E nunca mais eu vi ninguém. Isso foi em 85. Nunca Olha. mais, nem ele. Não, ele eu cruzei algumas vezes. Assim. Mas ele me Decidida e balança, foi. não de amor, Eu entendi. de dor. É. O Ainda que dói. aconteceu, né? Porque foi tão. É muito difícil lidar com rejeição. E ele era com jovem abandono. também, né? Ele era 2 anos mais velho que eu. Novinho jovem. também. Muito Não jovem. sei se começou a namorar muito cedo e ele vai no embalo. Naquela sabe? coisa Tô aí assim, até né? agora, então agora eu vou pagar pra ver. E aí não quis mais. Que é um Mas direito que ele tem. na Mas lua de mel. isso, Não. sabe? Foi Podia muito ter infeliz. conversado isso um mês antes. Olha, será? Vamos adiar o casamento? Ou calasse a boca e Ou calasse- separa. Exatamente. Deixa o avião Pô, na lua descer, de mel, gente. gente. E dentro de um avião, Dentro gente. de um Não, avião. Você eu não, não tinha posso... nem pra onde sair. Só pra dentro do banheiro. Só falta É. cair o avião, Exatamente. Não, porque- você não tinha pra onde ir, né? Porque no Não, apartamento você podia descer, dar uma volta. É uma decepção, né? É muito Nossa. grande, eu não sabia o que falar, o que fazer. Aí eu falei, você se arrepende? Eu falei, você quer o quê? Quer anular o casamento? Não, isso me matou. Não, vamos. Vai. Vamos continuar, vai. né? Comer cocada, sabe? Exatamente. Vamos tentar, como dizendo, não, vai. E você ali, vou tentar. No iniciozinho ainda tava caindo até a Ali ficha. você já Eu era sabia, tipo assim. apaixonada. Você era apaixonada. Eu por ele. era apaixonada. Mesmo depois de 7 anos. De namoro, né? Continuava, né? Continuava. E era uma paixão não só por ele, pela família, né? Sim. Família, adorava a família. Ele tinha uma sobrinha que eu amava. Foi um que nem uma castelo de filha. areia. Literalmente a onda veio e levou. Rápido. Rapidinho. Rápido. Bem rápido. Mas é muito bom. Porque Sim. eu sou outra pessoa depois daquilo. Acabou Demorou mimimi. pra Acabou conhecer outra mimimi. pessoa? Porque o seu livro fala assim, Demorou. amor não dói. E é uma Não é coisa pra que doer a gente, mesmo. a gente fala, né, em consultório. Porque às vezes, depois de uma decepção, a pessoa, eu não quero mais isso. Que acha que vai doer, que vai sentir aquilo. Não, demorou pra eu ter uma coisa firme. Aí eu Aham. saía, beijava, Uhum. entendeu? Mas não assim, uma coisa. De pensar Demorei pra me em viver. apaixonar. Em Não, eu viver nunca com mais me alguém. apaixonei, na Aham. verdade. Assim, paixão. Foi uma coisa que foi amadurecendo. Eu fui vendo E aí o amor- outras coisas É. num homem, Uhum. né? Agora, aquela paixão de morrer, eu sinto por mim. O problema de quem vive o desamor é que essa pessoa diminui muito o amor próprio. Você tem todo o direito de não querer, mas nem tentar. Ok. Só que muitas querem tentar. E aí eu falo, quando você fala isso, você, além de se vitimizar, você se coloca num lugar de vítima total, que você não tem forças para encarar aquilo, que você não acredita mais na tua percepção, porque muitas falam, eu escolhi tão errado. Será que eu sei escolher? Meu dedo é podre. Será né? que é o o meu tal- dedo é podre? E eu falo, você passa um atestado de que você se fragilizou totalmente. Quer dizer, você não tem forças para escolher, ups, me enganei. Tchau, você vai morrer? Ninguém morre por causa de ninguém. Então, quando a gente desiste
É porque a gente atesta pra gente mesmo que não dá mais, eu não tenho mais forças. Eu acho que isso tem um efeito psicológico, sabe? Você tá protegida, mas você também não vive mais nada, né? E aí eu fico falando... eu não gosto de falar empoderar, né? Mas a mulher, ela tem que sair do papel de vítima. E isto que não se confunda com culpar a vítima por estar em relacionamentos complicados ou abusivos. Não tem nada a ver. Isso não é diferente. É diferente, mas se você entra numa relação onde você já detecta sinais, porque tem sinais. Precoces. Eu tinha sinais lá e eu não vi quando eu contei toda aquela história lá do casamento. Foi bacana, Né? Mas a gente vai, vamos tentar mais um pouco. Caramba, já tô namorando há uma puta monte de tempo, vou tentar, tal. Mas você não pode desistir dessa maneira da tua força. Não, eu não dou mais pra nada, acabou. Isso aí acabou comigo. Não, o que você tá dizendo... atestado que você já não tem mais força. O que você está dizendo que não é perder a força da escolha, é refinar a escolha. Porque o que acontece, por exemplo, eu vejo muita gente falar assim, não, casou, ele mudou totalmente. Gente, não muda totalmente. Ou então você não via. Foi assim, ou você não convivia. Não, o que ele mudou é que antes o controle dele, a manipulação, tinha o nome de amor. Eu te amo tanto que eu não aguento dividir você nem com a tua mãe. E a mulher, ai, como ele me ama. Aí o que ele muda? Ele muda que não é mais amor. Aí é porque eu estou mandando, eu quero, e aí vai ser assim. Então ele tira a fofura, a fofice, e aí vira a ordem pura. É assim que vai ser. Você fala de uma coisa que é muito interessante, essa coisa de você trazer a dor para um relacionamento novo. Ou trazer as expectativas que você tinha no antigo para esse novo. Nada novo é igual ao do passado. E esse novo nunca vai ser igual ao do passado. Então, aí também já é um protocolo. Exatamente. A menos que você tenha padrões. Exatamente. Aí você cai sempre na mesma roubada. Aí é outra história. Se não tiver esse autoconhecimento de ver que você repete padrões, você não vai você tem que se tratar, você tem que fazer terapia, se conhecer. O discurso precisa mudar, porque às vezes você já entra na outra relação já dizendo, com você eu quero que seja diferente, porque eu passei por isso, você entra como coitada, você entendeu? Eu acho que isso te enfraquece. Ela ou ele tá se colocando naquele lugar de vítima. Não, e dando poder ao outro. Dando poder diferente. Você não vai fazer isso comigo, né? Você já tá dando a dica. Exatamente. Quem tem que estar atento é você que está escolhendo se relacionar. Isso. E ter sempre em mente que você pode errar várias vezes até, mas isso não vai te acabar com você. Com a sua capacidade de amar e de ser amada. Porque tem muita gente legal. Agora, se no primeiro você desiste, você fala, não, aí como é que faz? Mas reforçando também, a pessoa tem o direito de não querer mais nada. Tem mulher que fala pra mim, não quero mais ver homem na minha vida. Eu falo, nem mulher. Nem homem, nem mulher, nem nada. É um direito também da pessoa. Mas não porque ela é fraca porque ela tá... Ou porque eu tenho medo porque ela de se sofrer. sente bem assim. Porque eu me encontrei e eu tô no meu melhor momento, sozinho, feliz. .com.br. Exatamente. O que é bom até quando você sai de um relacionamento, abusivo ou não, dá um tempo pra você. Por que o problema é que a gente vai sai, vai trocando. Vai ser anzol. Porque não dá tempo de você refletir. Se você sai de uma relação, entra na outra, você repete o ciclo. O relacionamento rebote. Exato. Você vai levar para outra relação as mesmas dores coisas mal resolvidas, nem detectadas. Oi, queridos. Aqui é a Bia. Tô passando para compartilhar uma notícia maravilhosa com vocês. Nosso aniversário de 1 ano do Pod People está chegando e preparamos uma noite inesquecível com convidados super especiais que vocês não vão querer perder. Primeiramente, temos a honra de receber Anaí D'Amico, uma das psicólogas mais renomadas do Brasil. Anaí realiza um trabalho extraordinário, ajudando milhares de pessoas a compreender-se melhor e a encontrar equilíbrio em suas vidas. Ela trará toda a sua experiência e conhecimento para uma conversa profunda e esclarecedora sobre a mente humana. O nosso evento será no dia 16 de julho de 2024, às 20 horas, no Teatro Claro Mais, Rio de Janeiro, em Copacabana. Garanta já o seu ingresso clicando no link que está aqui embaixo e venha celebrar com a gente o primeiro aniversário do Pod People. Vai ser uma noite repleta de surpresas, aprendizado e muita emoção. Estamos ansiosos, positivamente, é claro, para ver você. Até lá,
Não vai faltar, eu te espero.